E você pode abrir a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, vamos ler a partir do verso 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do versículo 27. Aleluia. Mais uma vez, já fiz isso na rede social, vou fazer agora também, agradecer de coração todos os irmãos e irmãs que me cumprimentaram por ocasião de eu ter completado 48 anos sexta-feira. Deus abençoe vocês. É uma alegria grande receber aí as felicitações dos irmãos e das irmãs. Muito obrigado mesmo, pessoal do Facebook também, das redes sociais. Deus abençoe a todos poderosamente. Louvado seja o Senhor pelos 48 anos que eu não tenho mais, né? Isso já se passaram. O Senhor já me deu, eu já vivi 48, não tenho mais esses 48. E não sei quantos eu tenho ainda pela frente, mas quero viver cada dia para a glória do Senhor. Amém? Diz assim o texto: naqueles dias alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros, por meio de Barnabé e Saulo. Senhor, obrigado mais uma vez por estar na tua presença, pela tua palavra, que é viva, poderosa, santa, eficaz, suficiente, absoluta. E é tudo que nós precisamos, ó Deus, é da tua palavra. Pedimos então que através dela tu fales conosco nesta noite. Não temos o que te oferecer em troca, não merecemos ouvir a tua voz, mas precisamos, suplicamos então encarecidamente que tu fales conosco e possamos compreender a tua palavra, e compreendendo, possamos ser tocados por ela. Que o teu Espírito nos ajude, Senhor, para pôr em prática o que falaste conosco nesta noite, para que o teu nome seja glorificado na nossa vida, para que possamos ser aperfeiçoados pelo Senhor. Em nome de Jesus oramos mais uma vez agradecidos. Amém. Assentar-vos. O que é a profecia? O dicionário explica a profecia como um substantivo feminino que tem como significado predição do futuro, que se crê de inspiração divina. Então, uma inspiração divina para predizer o futuro, para adivinhar o futuro. Vaticínio significa adivinhação do futuro. Profecia é, também de acordo com o dicionário, a predição feita por um indivíduo que pretende saber ler o futuro, uma previsão. Profecia é geralmente algo que está por vir, e entendemos que Deus fala através de algumas pessoas. Profecia, ela é constante na palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, desde Abraão, José, Samuel, tantos outros personagens: Isaías, Oséias, Jeremias, Amós, Obadias, Sofonias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Malaquias. Diversos profetas se levantaram. No Novo Testamento também nós vemos a presença de profetas e a palavra de Deus falando da existência deles. A igreja cristã, ao longo da sua história, ela teve no seu meio, além da palavra de Deus, a profecia entregue por homens e mulheres que são levantados por Deus para profetizar e para falar sobre assuntos específicos à igreja do Senhor. Alguns irmãos, algumas vertentes no meio cristão, evangélico, creem na continuidade dos dons, não só da profecia, mas das línguas, da revelação, da interpretação. Creem que esses dons continuam em atividade na igreja. Há, porém, aqueles que creem que esses dons cessaram, que eles eram importantes e necessários na igreja do Senhor, porque a Bíblia ainda não estava formada, o cânon ainda não tinha sido completado, toda a revelação de Deus descrita na palavra não estava
ainda bem definida. Por isso esses dons místicos, esses dons de revelação, eles se faziam necessário até que a palavra pudesse ser completada. Mas uma vez a Bíblia estando completa, o cânon estando fechado, como nós entendemos que está, nós não cremos que a Bíblia ainda precisa de ser adicionada mais alguma coisa a ela, nós cremos que ela é a palavra de Deus revelada, pronta, a revelação pronta para nós. Alguns irmãos creem que esses dons não fazem mais sentido e por isso cessaram. Respeitamos a posição deles, mas nós não queremos assim. Nós somos evangélicos, somos cristãos, somos protestantes, somos reformados, mas somos pentecostais. Nós cremos na atualidade dos dons do Espírito na vida da igreja. Porém, sabemos que os dons espirituais, esses dons que a Bíblia descreve, principalmente no livro de Atos, eles precisam ser exercidos de forma responsável e de forma espiritual no meio da igreja, não de forma desordenada. Eu recebi hoje um convite carinhoso para almoçar na família da igreja e eu tive que declinar, porque eu estava com a minha leitura muito atrasada. Eu tive que tirar o dia para colocar a minha leitura em ordem. E aí eu agradeci, falei, eu preciso ficar mais recluso hoje, eu tenho que adiantar minha leitura. E entre os textos que faziam parte da leitura bíblica minha, hoje está o texto que o apóstolo Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, falando exatamente dos dons. E quando o apóstolo Paulo vai falar do dom da profecia, ele diz que é o dom mais excelente. Falar em línguas é importante, o dom de revelação é importante, mas quem profetiza tem um dom ainda mais excelente do que todos esses dons espirituais. É mais excelente do que o dom de curar, é mais excelente do que a operação de milagres. O apóstolo Paulo vai ensinando aquela igreja, a igreja de Corinto é uma igreja que possuía todos os dons. Uma igreja que os dons estavam presentes e as pessoas, elas exerciam os dons de forma muito abundante no meio da igreja. Mas começaram a tratar os dons de forma, vamos dizer assim, leviana, não com a reverência necessária, e o exercício dos dons no meio da igreja começou a causar confusão. Então o apóstolo Paulo começa ensinando, olha, vocês que profetizam, têm que esperar uns pelos outros, não é todo mundo de uma vez só. Vocês que falam em línguas, se há quem interprete, essas línguas elas servem para a edificação de todas as pessoas, porque é a interpretação. Mas se não é interpretação, quem fala em línguas edifica a si mesmo. Então que isso seja feito com decência, com ordem, um de cada vez, e não muito abundante, porque de repente chega um incrédulo e não vai entender o que está acontecendo. Paulo chega a dizer que quando o dom de línguas é exercido de forma desordenada na igreja e o incrédulo entra, ele vai achar que está todo mundo maluco, achar que está todo mundo louco, porque ninguém consegue entender absolutamente nada. E nesse contexto, Paulo trata o dom da profecia como sendo um dom excelente. E nós estamos nessa caminhada nossa de fazer toda a exposição do livro de Atos, e é muito importante essa maneira nossa de meditar na palavra de Deus, porque nós começamos a encontrar todos os assuntos que a palavra de Deus trata e não pulamos nenhum deles, começamos a falar de todos eles. Esse assunto, por exemplo, a respeito de profecia, é um assunto que a gente muito pouco fala na igreja hoje em dia. E em alguns lugares esse dom está sendo exercido de forma abundante, desordenada e até fora dos padrões de Deus, em alguns lugares, mas em muitos lugares ele simplesmente desapareceu. Temos visto muito poucos profetas se levantarem nos nossos dias. A profecia tem sido escassa no nosso meio. Talvez nós estejamos vivendo um tempo parecido com o tempo em que Deus chamou Samuel para ser profeta. Quando você vai ler o primeiro livro de Samuel, Samuel nasce de uma promessa, de uma promessa de Deus feita através do sacerdote Eli. A sua manhã, ela chora no templo, ela está amargurada, está aflita. Eli acha que ela está embriagada, e ela diz que não é questão de amargura dele do coração. E ele fala assim: então você vai, que o Deus de Israel conceda aquilo que você pede, aquilo que você precisa. E aí Ana então tem um filho, e ela faz um voto ao Senhor, de entregar o filho ao Senhor, e Samuel é entregue no templo. E quando aquele menino estava crescendo, já era talvez um adolescente, um rapaz já, e ele começa a ouvir a voz de Deus. Mas o texto bíblico que conta essa história diz que naquele tempo a
ouviram a voz de Deus. Moisés tinha morrido, os outros profetas desapareceram e não havia muita revelação. As revelações de Deus eram muito escassas. Hoje nós vivemos tempo em que as revelações de Deus verdadeiras também são muito escassas. Temos experimentado pouco desse ministério tão importante, dessa maneira graciosa que Deus tem de se comunicar com o seu povo. Mas nós vemos que nem sempre isso foi assim. No texto que nós lemos, a igreja estava indo de vento em popa. Em Jerusalém, o evangelho estava sendo pregado. Nós já vimos que a igreja tinha paz em toda a Judéia, a igreja estava crescendo em número, a igreja estava se desenvolvendo, florescendo, frutificando. Em Samaria, a igreja já tinha sido estabelecida. Em Antioquia, Barnabé e Saulo estavam trabalhando de forma intensa. E o texto fala que alguns profetas vieram de Jerusalém para a cidade de Antioquia. E entre eles estava o Ágabo. Ágabo, que é um profeta que aparece 2 vezes apenas no livro de Atos, em toda a Bíblia. Aparece nesse texto que nós lemos. E mais para frente, um texto que ele profetiza sobre a prisão de Saulo, a prisão do apóstolo Paulo. E os irmãos daquela cidade de Antioquia recebem a visita desses profetas. E Deus usa esse ministério profético, Deus usa a vida desse homem para alertar a igreja de que eles passariam por uma grande dificuldade. Porque a palavra de Deus, irmãos, a Bíblia, ela é poderosa, ela é eficiente, ela é eficaz, ela é absoluta, ela é suficiente. Mas tem alguns aspectos da nossa vida que nós não conseguimos entender ou enxergar apenas pelas Escrituras. Às vezes precisamos de uma revelação especial de Deus. Às vezes precisamos de uma direção especial de Deus. Aqueles irmãos tinham ali em Antioquia Saulo e Barnabé. Saulo era extremamente letrado, um homem educado aos pés de Gamaliel. Da Bíblia que se tinha naquela época, então, Saulo conhecia absolutamente tudo. Mas na escritura que Saulo conhecia não estava escrito que ia vir uma grande fome sobre a terra. Não estava escrito isso lá. Não tinha como eles preverem a situação, não tinha como eles se prepararem para essa situação. E a profecia é importante, e é importante buscarmos que na igreja haja esse ministério para que o Senhor nos prepare para problemas que nós não sabemos que vamos enfrentar, que teremos que suportar. E aquela igreja ela foi alertada pelo Senhor, através de Ágabo, que eles sofreriam um problema muito sério, um problema com uma grande fome. Não só na palavra de Deus, mas os historiadores também relatam que nessa época da igreja iniciante, o mundo conhecido, o Império Romano na época passou por vários períodos de fome. E esse foi um deles. Não é? Então, esse período de fome é contado na palavra de Deus, mas é também contado pelos historiadores, é certificado pela história. E a igreja, então, ela é alertada, ela é avisada por Deus, através do profeta Ágabo, que eles teriam que enfrentar uma grande dificuldade. E olhando para esse texto hoje, nós vamos procurar entender um pouco, através dele, algumas lições importantes para a nossa vida sobre a importância do ministério profético. Por que é importante que a igreja desenvolva o ministério profético? Por que é importante termos profecia no meio da igreja? Ainda hoje, em 2022, com Bíblias em várias traduções diferentes, em várias versões diferentes, mesmo a gente tendo todo o conhecimento, não é? Nós vamos ver que é importante que a Bíblia seja o centro da igreja, seja a autoridade da igreja, mas que ela tenha no seu meio esse ministério tão importante que é o ministério dos profetas. Nós vamos vendo o texto, no verso 27, se você tiver com a sua Bíblia aberta ali, você vai acompanhar comigo que o verso 27 fala que o ministério profético era reconhecido pela igreja. Nós vemos que o texto começa falando que naqueles dias alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. Os irmãos de Antioquia receberam aqueles irmãos sabendo que eles eram profetas. Eles não foram questionados no seu ministério. O texto não diz que eram pessoas que se diziam profetas. O texto não diz que
fala que naquela cidade, naquela igreja, chegaram profetas que vieram de Jerusalém. Eles eram reconhecidos como tais. Eles tinham autoridade como tal. A igreja não tinha dúvida de que aqueles irmãos que estavam chegando eram profetas de Deus, homens escolhidos pelo Senhor, que receberam o dom do Espírito Santo para falar de coisas específicas para a igreja do Senhor. Outra coisa que nós vamos ver nesse texto é que esse ministério profético no meio da igreja é um ministério que Deus estava usando naquele contexto e usa ainda hoje para preparar a igreja para suportar tribulações. No verso 28, nós vemos aqui que, apresentando-se um deles chamado Ágabo, ele dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. A função desse ministério, muitas vezes, é para preparar a igreja para as tribulações que têm que vir. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Deus envia os anjos para avisar Abraão sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. E os anjos vêm para Abraão: ó, nós vamos destruir essa cidade. E Abraão vai orar, vai falar com Deus: Senhor, o Senhor vai destruir essas cidades, mas e se tiver 100 justos lá? Eu não sei os números exatos, mas vou aqui citar assim. E Deus diz assim: Abraão, se tiver 100 justos, eu não vou destruir a cidade. E o Abraão fala assim: tá bom, mas e se não tiver 100, mas tiver 50? Aí Deus fala assim: se tiver 50, eu também não destruo. Mas se tiver 30, e 10, e 5, não tinha ninguém naquela cidade que pudesse ser poupado, a não ser Ló e sua família. E ainda assim só escapou o Ló e as duas filhas, porque a esposa também ficou para trás. Não é? Os genros de Ló achou que estavam em campo, achou que era brincadeira, Ló. Não é? Então Deus avisa a Abraão sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Mais à frente, Deus avisa José sobre a fome que viria sobre o Egito. O faraó tem um sonho, não consegue entender o sonho que ele tinha tido, conta para os seus sábios, os sábios não sabem compreender, mas aí ele lembra-se de José. O copeiro lembra de José e fala assim: tem um rapaz no cárcere, que ele pode dar a solução para isso. E José vai para lá. José fala assim: olha, o sonho é o seguinte, vai vir 7 anos muito bons, mas nós temos que nos preparar, porque depois desses 7 anos vão vir 7 anos muito difíceis. Nós vemos o profeta Isaías profetizando a respeito contra o pecado do povo, a respeito do castigo de Deus que viria sobre o povo e da restauração que viria depois do castigo. Da mesma forma, o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele profetiza que o povo tinha esgotado a paciência de Deus e que agora viria um juízo sobre aquele povo, mas que eles não deveriam resistir ao rei da Babilônia, porque o rei da Babilônia era um instrumento de Deus para o juízo contra eles, e eles deveriam se sujeitar, deveriam se entregar, deveriam obedecer, porque depois de 70 anos de cativeiro, Deus os traria de volta. Mas eles não dão atenção à voz do profeta, se rebelam contra os caldeus e sofrem muito por causa dessa rebeldia. Mas mesmo assim, depois de 70 anos, o Senhor restaura Israel de volta à sua nação, restaura os judeus de volta à sua nação. Nós vemos no Novo Testamento um livro inteiro de profecias, que é o nosso livro do Apocalipse, o livro da revelação. Apocalipse foi escrito num tempo de grande tribulação da igreja, de grande perseguição. Domiciano estava dizimando os cristãos, estava matando crentes um atrás do outro. Exilou João, que era o último apóstolo vivo na ilha de Patmos, para morrer esquecido lá. Mas quando João está lá esquecido, isolado, está longe de todo mundo, as portas do céu se abrem, e o Senhor fala assim para João: João, sobe até aqui, eu vou te mostrar as coisas que devem acontecer. Então João tem uma visão. João recebe cartas para entregar às igrejas. O livro do Apocalipse é uma mensagem de encorajamento. A igreja iria sofrer sim, a igreja iria passar por tribulação sim, a igreja iria passar por perseguição sim, mas Deus está no controle. Deus é aquele que passeia, Jesus é aquele que passeia no meio das igrejas, é aquele que tem as 7 estrelas, que são os anjos da igreja na sua mão. Ele está entre os castiçais, ele tem o controle da história, ele é aquele que exerce o juízo, ele é aquele que exerce a justiça, ele é aquele que está chamando ao arrependimento, ele é aquele que vai tratar de cada coisa no seu devido tempo. E a igreja então é encorajada a continuar firme no Senhor, porque João teve essa visão e escreveu essa profecia
de avisar os irmãos: olha, vem coisa difícil, vem coisa grave, vem uma fome, e nós precisamos nos preparar. O ministério profético da igreja é importante, porque nos prepara para suportarmos as dificuldades que todos temos que enfrentar. A igreja de Antioquia estava florescendo, a igreja de Jerusalém estava indo muito bem, o evangelho estava sendo pregado, as pessoas estavam se convertendo. Já havia na igreja judeu, já havia na igreja gente que era meio judeu e meio não judeu, que eram os samaritanos, já tinha na igreja os gentios, a porta dos gentios estava aberta também, tudo isso estava indo muito bem, mas de repente veio o percalço, porque nós não estamos livres de sofrer momentos de tribulação, de luta, de dificuldade. E como é bom termos nesse momento pessoas que têm um chamado específico do Senhor para ter uma palavra de Deus nova, um oráculo fresco, para comunicar aquilo que está acontecendo, por que está acontecendo e como devemos enfrentar essas situações. Às vezes sofremos muito, porque somos pegos de surpresa. Não somos avisados de antemão dos problemas que estão por vir. Não nos preparamos para eles. E por isso vivemos momentos de desolação, de tristeza profunda. Terceira coisa que nós vamos ver nesse texto, no verso 28, é que esse ministério profético na igreja, ele traz encorajamento e fé à comunidade. Então ele é um ministério que é reconhecido no meio da igreja do Senhor. É um ministério que precisa ser reconhecido pela igreja, a igreja precisa saber que esse ministério é algo de Deus, do Espírito Santo na sua vida. É um ministério que prepara a igreja para suportar tribulações. E no verso 28, nós vamos ver que é um ministério que também traz encorajamento e fé à comunidade cristã. O verso 28 diz que que os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. Nós já vimos aqui na ministração nossa anterior que a cidade de Antioquia é uma cidade muito rica, uma cidade muito próspera. Provavelmente os convertidos de Antioquia eram mais prósperos, mais ricos do que os da Judéia. O pessoal lá de Jerusalém, quando você olha o livro de Atos, principalmente quando os discípulos são levados à presença do Sinédrio, eles são tratados com desprezo, principalmente porque era gente da Galileia. Eram pessoas nobres, eram pessoas que não tinham muita influência, gente que não tinha muito estudo, gente que não tinha grandes recursos. Talvez era o pessoal que vendia o almoço para comer a janta. Não é gente assim. O pessoal de Antioquia já era mais próspero, mas assim, diante de uma profecia que vinha uma grande fome, eles não se importaram se aquilo que eles iam compartilhar com os irmãos mais pobres ia fazer falta ou não. Porque eles entenderam que Deus havia mandado um aviso para eles. Deus estava avisando da dificuldade que estava por vir. E esse Deus que avisa é o Deus que nos ampara. Esse Deus que avisa é o Deus que está presente. Esse Deus que avisa é o Deus que provê o escape para a situação. E naquele momento, os irmãos da Judéia, lá de Jerusalém, já estavam sofrendo. E eles ainda tinham recursos. Eles não hesitaram em compartilhar os recursos com os irmãos mais pobres. O ministério profético traz encorajamento. Ele traz fé à comunidade. Ele fortalece a nossa fé. Porque é muito bom sabermos que Deus está presente. Que Deus está se importando conosco. E que Deus quer falar conosco. Saber que nós temos a presença de Deus, temos a presença do Espírito Santo, é uma bênção. Mas de repente receber uma palavra específica do Senhor é algo extraordinário. E aqueles irmãos, eles não se importaram se ia fazer falta ou não, eles não sabiam quanto tempo essa fome ia durar, não sabiam quanto tempo essa dificuldade ia permanecer, mas antes de qualquer coisa, vamos ajudar aqueles que são necessitados agora. E eles então resolvem, de acordo com a sua condição, enviar uma oferta aos irmãos de Jerusalém. E a última lição que esse texto nos deixa, que agora no verso 30, é que o ministério profético na igreja, ele nos ensina a estabelecer prioridade. Nós vimos já que a igreja de Antioquia
estava crescendo. Barnabé vai até lá para ver o que está acontecendo na cidade. Ele vê que tem muito trabalho a ser feito. Ele vai até Tarso, busca Saulo, nosso apóstolo Paulo. Saulo é trazido para Antioquia, e eles ficam ali ministrando, pregando, ensinando. Eles são praticamente os professores, os mestres daquela igreja. Eles estão formando discípulos, estão formando liderança, estão ensinando a palavra de Deus, estão estabelecendo a igreja ali. Mas quando é levantada a oferta para enviar aos irmãos pobres de Jerusalém, quem que deixa tudo e vai? Exatamente para a Saulo. Eles recebem a profecia do Senhor e imediatamente eles conseguem compreender o que era mais importante naquele momento da igreja. Naquele momento, então, eles deixam a igreja, eles deixam, vamos dizer assim, o cargo da igreja, deixam a responsabilidade da igreja para outros cuidados, para socorrer os necessitados, que era o que era mais urgente para a igreja naquele momento, naquele instante. Quando você lê a carta aos Gálatas, você vê Paulo contando essa história, quando eles vão a Jerusalém, fazem essa primeira viagem, e lá eles levam essa oferta, eles levam essa dádiva, levam essa ajuda para que aqueles irmãos possam suprir as suas necessidades para ajudar. O Ministério Profético na igreja nos ajuda a estabelecer prioridades. Nós precisamos ouvir mais a voz de Deus através de profecias, para que o Senhor nos ajude a lembrarmos o que realmente é importante na nossa vida. A palavra de Deus nos ajuda nisso, ajuda. Mas quando o Ministério Profético é exercido de forma espiritual, verdadeira no meio da igreja, nós somos encorajados a tratar o reino de Deus como prioridade. Somos lembrados que o Senhor está presente, o Senhor está vivo, o Senhor é um Deus que fala, um Deus verdadeiro, um Deus que se importa conosco. E Ele está presente falando conosco através dos seus profetas. Glória a Deus, aleluia. Pastor, mas a pregação não é uma profecia, é sim. Nós podemos entender que a pregação é uma forma de profetizar. O pregador é um profeta, está proferindo a palavra de Deus. Mas esse dom profético específico, ele é importante para a vida da igreja. E é algo que a igreja deve buscar. É algo que a igreja deve crer. É algo que a igreja deve desenvolver no seu vida. Então, olhando para isso e olhando para a nossa situação hoje em dia, a situação de hoje, nós podemos chegar à conclusão que é urgente para nós. A igreja contemporânea, além de conhecer a palavra de Deus, resgatar o verdadeiro ministério da profecia, para que diante das adversidades que ela enfrenta, ela possa ter uma orientação específica do Espírito Santo de como agir e de como proceder. Nós precisamos resgatar o ministério profético da igreja. Não é essas profetadas que tem por aí. Algumas coisas que a gente vê que estão absolutamente fora da palavra de Deus, profecias fora de contexto, mensagens subjetivas, não é? Coisas que contrariam a palavra de Deus, não é isso. Mas nós precisamos desenvolver não só esse dom do Espírito, todos os dons do Espírito precisam estar presentes na igreja. Interpretação, as línguas estranhas, a profecia, o dom do mistério, o dom de curar. Nós precisamos buscar esses dons, porque o Espírito Santo está presente, o Espírito Santo quer distribuir esses dons no meio da igreja. Nós não vemos a manifestação desses dons, não é porque Deus cansou de dar esses dons para as pessoas, não é porque o Espírito Santo esgotou o estoque e não tem mais disponível, não é porque Deus não está mais interessado, mas é porque nós deixamos de buscar. Antigamente as pessoas se convertiam, a primeira coisa que elas queriam depois de se converter era batizar nas águas, a segunda coisa depois de batizar nas águas era ser batizado com o Espírito Santo e receber dons espirituais. Hoje a gente nem olha para isso mais. As pessoas iam para a reunião de oração porque queriam ser batizadas com o Espírito Santo na reunião de oração. Hoje a gente vai para a reunião de oração, não tem ninguém. Todo domingo tem reunião de oração aqui, 8h30 da manhã, no horário que ninguém tem compromisso. Hoje não tinha ninguém, além de mim. Então a gente vai ter dom de profecia na igreja nessa situação de jeito nenhum. Reunião de oração vazia. Pessoas que não têm o fogo do Espírito, o coração não tem o coração ardendo por buscar conhecer mais de Deus, escutar mais de Deus, ter mais intimidade com Deus. Ah, pastor, mas eu oro na minha casa. Será? Estou buscando isso lá na minha casa. Não veio aqui, mas na minha casa eu busco isso. Será?
buscássemos mesmo esses dons, não estavam se manifestando no nosso meio. Irmãos, nós precisamos resgatar isso. Amém ou não amém? Hoje a gente não crê nisso. Eu não sei se vocês são sensacionistas, eu não sou. Sensacionistas, aqueles que creem que os dons cessaram, eu não creio nisso. Eu creio que os dons estão presentes ainda na vida da igreja. Mas o Espírito dá para quem se busca, para aqueles que vivem em constante oração, que desejam, mas nós não desejamos. E porque não desejamos, somos pegos de surpresa por muitas situações na nossa vida. A gente viu aí os crentes sendo pegos de surpresa porque o presidente que os crentes, entre aspas, vamos dizer assim, apoiavam não ganhou a eleição. E eles achavam que era. Mas se nós orássemos mais, militássemos bem, talvez saberíamos se ia ganhar ou não. E não iríamos entrar em causa perdido. Estou falando só no caso, não estou falando de política aqui. Também não gosto de dar público para isso. Público não é lugar para falar de política mesmo. Para falar da palavra de Deus. Mas quantas são as adversidades que nós passamos na nossa vida e que nós poderíamos estar prevenidos com relação a elas se orássemos mais, se ouvíssemos mais a voz de Deus sobre coisas específicas da nossa vida, sobre situações muito claras para nós. Irmãos, é muito bom ouvir a voz de Deus. Os irmãos que me conhecem sabem que eu não sou assim tão místico e tenho um certo temor de falar assim, ó, Deus me falou isso, Deus me falou aquilo, você que ouve quase nunca falar isso com Deus. Mas assim, eu tenho algumas experiências com o Senhor. Meu irmão passou no concurso do Correio e foi chamado para uma cidade longe, onde ele morava com os meus pais, eu era solteiro ainda. E ele morava com os meus pais em Cianorte e foi designado para assumir o cargo na agência de Imbaú, quase 400 quilômetros longe de casa. Solteiro, nunca tinha ficado longe da família. E se ele não pegasse essa vaga, ele ia perder, porque o concurso estava vencendo. Inclusive, ele foi chamado no dia que estava fazendo a inscrição para o próximo concurso já. E aquele ia caducar. E minha mãe me ligou preocupada, olha, teu irmão foi chamado, mas ele vai ter que sair de casa, vai ficar longe. Eu falei assim para minha mãe, ele está indo para essa cidade para casar. E assim, não escutei nada, não tive visão nenhuma. Simplesmente saiu. Eu creio que Deus falando conosco. E foi lá que meu irmão se casou. Foi lá que meu irmão voltou para a igreja de forma séria, se estabeleceu, se firmou na igreja, hoje serve ao Senhor, é uma família abençoada. Para vir para cá, estava numa conversa com um amigo, de repente surgiu claramente a ideia, nós íamos para Rio Preto, para essa igreja. Comentei com o Hugo Maneiro, alguns dias depois, acho que a gente não está para Rio Preto. E eles disseram, mas por quê? Não sei. Estamos aqui. É muito bom ouvir a voz de Deus, nós precisamos estar em oração. Porque o momento que nós ouvimos a voz de Deus, é o momento que nós estamos buscando mais a Deus. Estamos orando mais, estamos lendo mais a palavra, estamos jejuando, estamos nos consagrando. E irmãos, o Espírito Santo está ansioso por distribuir todos esses dons no nosso meio. Mas se nós não desejarmos esses dons, se nós não buscarmos esses dons, se nós não clamarmos por esses dons, vamos continuar sendo pegos de surpresa. A fome chegou em todo o mundo, mas os crentes já sabiam. Os crentes já estavam preparados. A fome chegou em todo o mundo nos dias de José, mas José não tinha guardado comida para a fome. Porque Deus tinha revelado isso aí. Aqueles que se propõem a ouvir a voz de Deus, a ouvir as profecias do Senhor, estão sempre prontos para a adversidade. Não é que a adversidade vai embora, não é que Deus vai falar assim para a gente, olha, vou tirar a adversidade. Mas Ele nos prepara para enfrentar as lutas. E nós não somos pegos de surpresa. Então, o desafio que fica para nós, diante disso tudo que nós falamos aqui, é duas perguntas importantes. A primeira delas é que quanto temos dado de importância ao ministério profético nos nossos dias? Quão importante é para nós? Quanto nós temos desejado, buscado, ouvir a voz de Deus?
Quando se fala em profecia, a gente fala assim: puxa vida, você não me ouviu uma profecia do Senhor. Eu queria que Deus falasse comigo, de forma específica, sobre algum assunto. Ou simplesmente fala assim: isso aí é coisa do passado. Isso aí é coisa de antigamente, hoje não tem mais isso. Qual é a nossa posição diante desse ministério, irmãos? Qual a importância do ministério profético para a vida dessa igreja? E a segunda pergunta é: quando nós temos orado para buscar ouvir a voz de Deus? De forma clara, de forma específica, sobre coisas importantes na nossa vida. E às vezes, lendo a palavra de Deus apenas, nós não ouviremos. E às vezes, apenas ouvindo pregações, não ouviremos. Se bem que hoje o profeta é muito mais fácil a gente usar para o Google. Ninguém quer saber, ele vai no Google. Quer saber o que é um texto bíblico, vai no Google. Quer uma resposta sobre algum problema, vai no Google. Por melhor que o Google seja, nós não substituímos os profetas do Senhor. A palavra fresca, os oráculos de Deus, que vem especificamente para nós, para mim e para você. Nós precisamos disso, precisamos orar por isso. Então, como eu estava dizendo, nós cremos que os dons do Espírito Santo não cessaram. O que talvez tenha acontecido é que nós cessamos de buscá-los. Talvez não sejamos sensacionistas no que diz respeito a não crermos mais nos dons, mas somos sensacionistas porque não buscamos mais esses dons, não ansiamos mais por eles, não oramos mais por eles. Talvez Deus já tenha dado dons desse tipo a alguns de nós que não estão sendo exercidos mais, não é porque Deus revogou. A Bíblia diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Uma vez tendo recebido o dom do Senhor, você terá esse dom para sempre. São irrevogáveis. Mas nós não podemos deixar de buscar esses dons. Nós precisamos voltar a buscar todos esses dons, porque eles são ferramentas importantíssimas para edificar e encorajar a igreja e para empoderar o testemunho da igreja aos Coríntios. Se tem o apóstolo Paulo dizendo aos Coríntios, Paulo escreve o seguinte: se um incrédulo entra na igreja e ouve uma pessoa profetizando, falando diretamente de Deus para os irmãos que estão reunidos, essa pessoa vai crer no poder de Deus, porque ela estará vendo o poder de Deus se manifestando na vida de Deus. Talvez se tiver alguém falando em línguas, ele vai entender muito bem, mas quando ele ouve uma profecia, ele vai entender que Deus está naquele lugar, que Deus está presente e poderá ser tocado pelo Espírito Santo no lugar de Deus. Porque esse ministério ele também empodera o nosso testemunho, ele autentica, ele fortalece, é como se ele desse uma turbinada no nosso testemunho a respeito da palavra de Deus, do Evangelho que nós vivemos. Nosso Deus nos ajude a revitalizarmos esses dons da igreja. Nós precisamos disso. Precisamos orar mais por isso. Precisamos buscar isso. Deus não mudou. O Espírito Santo não mudou. O Senhor está presente. Então que Ele nos ajude a buscar mais isso. Amém? Vamos ficar em pé para orar. Feche seus olhos. Tenha um instante de reflexão. Você tem coragem de perguntar para o Senhor hoje que dons que o Espírito Santo quer te dar que você não tem procurado, que você não tem buscado? Você tem coragem hoje, disposição para dizer: Senhor, eu estou à disposição do teu Espírito e eu quero ser tocado pelo Senhor. Eu não sei que dom o Senhor vai me dar, mas eu quero receber. Eu ainda não recebi o batismo com o Espírito Santo, não fui tocado por esse poder que tomou conta de mim e me encheu de alegria, de fervor, de paixão pelo Senhor. Eu quero ser tocado pelo Senhor. Nós chamamos esse
momentos de batismo no Espírito Santo, o derramar do Espírito. É o momento em que você não só pertence ao Senhor, mas você passa a estar sob o controle do Espírito Santo, assim como Davi. A Bíblia diz lá em 1 Samuel que quando Samuel unge Davi, o Espírito Santo se apoderou dele. Será que você não gostaria de orar hoje dizendo: Senhor, eu quero que o teu Espírito se apodere de mim? Eu quero entregar o controle da minha vida nas suas mãos. Eu quero ser cheio. Eu quero receber dons, eu quero receber talentos, eu quero receber ministério específico do Senhor na minha vida. Se for dom de curar, se for dom da profecia, se for dom de falar línguas, se for dom de interpretar, se for dom de operação de milagres, eu quero receber do Senhor. Você um dia já recebeu isso, mas está parado. Você encostou esse dom em algum lugar da sua vida, desanimou. Será que você não gostaria de orar hoje, pedindo para que o Senhor reavive isso em você? Senhor, nós queremos a tua palavra, Pai. Nós queremos, ó Deus, o poder do Espírito Santo. Nós queremos, ó Senhor, na qualidade dos dons. Senhor, nós queremos a tua palavra como a lei de Deus para nós, como uma direção, como um guia, como um manual de vida para nós. Senhor, mas nós queremos também a presença poderosa do Espírito Santo para distribuir os dons espirituais como ferramentas para enfrentarmos o pecado, o inferno, a luta, as opressões desse mundo, as dificuldades que estão por vir, para que possamos ser encorajados, empoderados, para que possamos ser fortalecidos no Senhor. E dentre esses dons nós cremos o dom da profecia para os nossos dias. Cremos que o Senhor ainda levanta profetas. Cremos que o Senhor ainda capacita pessoas para entregar palavras pontuais específicas de encorajamento e alerta para a nossa vida. Mas sabemos, ó Senhor, que não temos desfrutado disso porque temos buscado muito pouco ou quase nada. Não temos dado a devida importância a esse ministério essencial, fundamental, indispensável para a tua igreja. Não temos buscado, não temos clamado, não temos nos empenhado para desfrutarmos disso, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos a nossa falta de vontade de orar. Perdoa-nos, ó Senhor, a nossa falta de vontade de estar em consagração. Perdoa-nos, ó Senhor, porque não temos buscado esses dons. Sabemos, ó Senhor, que temos sido pegos de surpresa por tantos problemas, por tantos acontecimentos, por tantas adversidades, simplesmente porque nos faltam profetas. Senhor, levanta os seus profetas na nossa geração. Profetas cheios do poder do Espírito Santo. Nós não vamos negligenciar a tua palavra simplesmente para somente ouvir os profetas, mas queremos continuar estudando a tua palavra, queremos continuar conhecendo a tua palavra, mas que esse ministério seja, Senhor amado, um complemento poderoso para a nossa fé. Senhor, que já fizeste isso no nosso meio no passado, faz de novo, Senhor. Desperta a tua igreja, desperta o teu povo, né? Queremos, ó Senhor, ouvir novamente as profecias do Senhor no nosso meio. Queremos ouvir novamente o Senhor falando conosco. Queremos outra vez ser tocados pelo Senhor. Queremos ver os milagres, os sinais, as maravilhas, curas, libertações, interpretações. Queremos ver tudo isso no nosso meio outra vez, Senhor. Que teu Espírito nos ajude, nos toque, nos incendeie. Senhor, incendeie o nosso coração.
Incendeia sobre a nossa alma, o nosso espírito. Faça-nos queimar a tua presença, Senhor. Enche-nos da tua graça. Renove-nos. Restaura-nos. Senhor, precisamos de ti. Quero ser fazem tuas mãos para te exaltar e adorar, remover o meu coração e conhecer em lugar. As águas do amor e Jesus te conhecer. Obrigado, Senhor, por receber essa visita. Obrigado, Senhor, por falar conosco. Restaura-nos, Deus. Leva-nos debaixo da tua graça. Conduz-nos em tua presença. Desperta, Senhor, os dons do teu Espírito no nosso meio. Glorifica o teu nome na nossa vida. Em nome de Jesus, pela tua glória, Senhor. Agora, queridos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, estejam com cada um de vocês, com toda a igreja de Cristo, aonde permaneceu. E aqueles que vão morar no céu, digam amém. Aleluia. Você pode se sentar. Nesse momento, graças ao nosso Senhor. Quando eu chego na porta